Tomara, conseguiu assistir as gravações? Consegui. Ah, então beleza. Então, todas as aulas que forem gravadas vão estar lá no canal do YouTube. Então, pelo menos as minhas, né? Se perder uma aula, sai lá no canal e aí dá para recuperar lá. Então, como eu estava falando, né? Eu vou mostrar uns slides aí sobre a introdução do texto hebraico e a utilidade disso, né? Também. E apresentar o alfabeto hebraico, principalmente a questão de leitura, né, e tal. Realmente é um texto muito diferente do nosso, né? O tronco vocálico, né? A formação é bem diferente. O grego, né? Que o Jair estava até brincando que era mais fácil, é mais você assimila mais fácil porque a raiz, né, do grego e do português é a mesma. Então, grego, russo, francês, inglês, português, né? Então, tem letras parecidas, tem palavras parecidas. O hebraico não. O hebraico, até a forma de escrever é diferente. Então, gera uma certa estranheza, mas não é preciso ter medo, né? Que a ideia é ensinar você que tem isso, né? Que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, né? Quando chegar a hora, de vai estudar o grego, e que quando a gente for preparar um estudo, for ler um texto, a gente precisa procurar isso no original. Por quê? Porque às vezes o texto em português traz uma tradução que acaba influenciando a nossa interpretação. E isso é ruim, né? O ideal é a gente chegar mais próximo do que os autores originais quiseram dizer do texto. Não dá para saber o que eles pensam, né? Só perguntando para eles. O que não é o nosso caso, que a gente não é espírita, não vai fazer mesa branca para falar com ninguém que escreveu a Bíblia, né? Mas, pelo que eles escreveram, dá para a gente entender um pouco do objetivo. E esse é um grande desafio. Quando a gente lê a nossa Bíblia, a gente lê em português. E toda a Bíblia ela é uma interpretação, ela não é apenas uma tradução. Então, quando eu leio qualquer Bíblia, eu estou lendo a interpretação de um grupo de pessoas. Se você consegue fazer a sua interpretação, é uma caminhada muito melhor, né? Então, a ideia é essa. Então, é hebraico instrumental, a gente não vai aprender a falar hebraico, a gente vai aprender a ler e a traduzir. A ideia é essa, tá certo? Então, vou aqui disponibilizar aqui uns slides, aí eu vou lendo e a gente já vai comentando aí um pouco. Só ler e traduzir já é difícil, imagina. Assim, é questão de afinidade, né? Tem pessoas que pegam muito mais rápido, tem outras que pegam com mais dificuldade, mas eu te digo uma coisa, João, isso aí todo mundo que faz aula comigo já sabe. Eu não estou muito preocupado em te dar nota, eu estou preocupado em passar o conteúdo, né? Então, Amém. você aprender da melhor maneira possível, né? Tem aluno que às vezes está... Porque assim, ninguém aqui é criança, né? Às vezes na faculdade, a pessoa está fazendo a faculdade porque quer só o diploma, ou porque o pai e a mãe mandou, né? Quando é muito jovem e tal. Aqui não, a gente quer fazer para trabalhar na igreja. E eu Isso. sei que tem gente que vai ter dificuldade. Então não adianta querer que você grave tudo. Ah, tem que gravar tudo. Ah, tem que saber tudo de qual é salteado. Não é essa a minha tarefa. Então, se você pelo menos entender que o texto do Antigo Testamento é em hebraico, e quando você for fazer uma mensagem, for fazer um estudo, você procurar ver o significado disso, isso aí já é um passo grande, entendeu? Então já ajuda, né? E aí cada um, Claro. no seu tempo, da sua maneira, vai caminhando aí. Então a gente vai com muita calma, muita tranquilidade, entendeu? Sem assustar muito para tentar entender o texto. Lembrando, né, gente, que nossa tarefa aqui é falar do texto, né? Isso eu sempre falo em toda aula de Bíblia. Por quê? Porque às vezes a gente vem com algumas concepções que não estão no texto. Aí eu falo que está no texto, aí a pessoa, mas fulano, Beltrano falou isso, mas o texto não fala isso. Então, o nosso maior desafio sempre é entender o que está no texto, né? Isso é um desafio para a vida toda, né? Então, vamos lá, eu vou lendo aqui, vou comentando, se alguém tiver alguma dúvida, se manifesta aí, tá? Pode falar, perguntar e ficar à Manifestar, vontade. Ok, manifestar, Carlos? essa aqui é aula de crente. É aula de crente, pastor? Vai ter manifestação aí?
Ah, é outro engraçadinho aí, Ele é professor? outro engraçadinho. Ah, é o terceiro engraçadinho. Tem Aí, uma eu só Ah, queria piadinha tirar uma assim. dúvida. O Jair está fazendo mestrado, O doutorado? Jair ficou reprovado, ele é repetente, ele está fazendo de novo, Meu entendeu? Deus. Tá Mentir é confusão, cara? pecado, Eu não hein? quis Mentir é constranger ele pecado. diante da turma, mas ele é repetente. Ele Mentir é ficou reprovado em pecado, todas as hein? minhas disciplinas, aí vai fazer Estou tudo de aqui novo. para ajudar vocês. Estou aqui para ajudar vocês. Pode ser, ô, vem, Varão. vem, Valeu. Jair, vem ajudar aí. Pode ser, ô, professor. Valeu. Fala, engraçadinho. A paz. Valeu. Rapaz, Rapaz, Bora. você é perturbado. Vamos lá. Ô, Carlos, a Jomara é da minha igreja. Então, olha o que você vai falar, hein? Meu Deus, misericórdia. É mesmo, João? Sério? É, Meu Deus. Eu então, vou orar por confesso. você, meu irmão. Fica tranquilo, eu vou orar por você. Depois manda seu nome completo, que eu vou orar por você. Vê se Vamos Deus te lá, como eu liberta, estava vai. falando, vamos ler o texto. Ô, Carlos, eu passei os slides aí, a gente vai ler, tá? Vai comentar aí. Aí Tô qualquer coisa vendo, você tô pega vendo. o início lá na gravação, mas não falei nada Uhum, muito diferente, uhum. não. Vamos lá, Valeu. origem e resumo do texto hebraico. Né? Uma das principais fontes do texto hebraico do Antigo Testamento é o chamado texto massorético. O texto massorético é uma versão padronizada do texto hebraico, que foi preservada e transmitida pelos escribas judeus, conhecidos como massoretas. Esses escribas trabalharam meticulosamente para copiar e preservar o texto sagrado, garantindo sua precisão e integridade ao longo dos séculos. Só um detalhe importante: o texto hebraico ele não tem vogal, mas os massoretas incluíram nele os sinais massoréticos, que são sinais que dão sons vocálicos, certo? Então, quando a gente fala de texto massorético, a gente fala do texto hebraico com a vocalização das vogais. Porque se você pegar hoje, por exemplo, um jornal lá de Israel, um texto lá de Israel, alguns não vão ter sinais massoréticos, só as consoantes. E aí, pelo contexto, você vai saber ou não o que significa aquela determinada palavra, ou até mesmo como se fala. Para dar um exemplo, aqui no slide eu coloquei uma palavra aqui, um desenho aqui, né? Tá dando para ver aí todo mundo? Adonai. Sim. Aqui em Tá. cima, nessa parte principal, eu tenho as consoantes, certo? E embaixo aqui, eu tenho os sinais massoréticos. Isso aqui também é o sinal massorético, esse pinguinho aqui. Em hebraico, literalmente, um pingo é letra. Isso aqui é um irique, certo? Então, aqui ele está representando o O. O Aleph, ele não tem som, que é a primeira letra. Lembrando, o hebraico eu leio da direita para a esquerda. Eu escrevo e leio da direita para a esquerda. O português, da esquerda para a direita. Tanto que eu estou lendo aqui, ó, Adonai. Mas a primeira letra é essa aqui, ó. Certo? Estão entendendo? É o Aleph aqui, ó. é um Ó, Aleph, não, o Aleph, ele não tem som, mas ele assume o som da vogal. Essa vogal aqui embaixo vai ter som de A. Esses dois pinguinhos mais o tracinho aqui vão ter o som de A. Então, esse conjunto... foi mal, gente. Eu tô resfriado, tô com conjuntivite, tô todo ruim. Um pouquinho que eu vou pegar a máscara. Pega a máscara aí que... Então, aqui, ó, eu leio como A. Aqui eu tenho um Dalet. E mais esse sinalzinho aqui, ele vai indicar a vocalização do O. Então, eu leio Ado, né? E aqui eu vou ler Adonai, certo? Então, se você olhar para essa palavra, você vai perceber que não tem nada a ver com português. Então, só isso já é meio assustador, né?
Mas a gente vai aprendendo a identificar esses sinais, os pontos, os traços, né? As letras e principalmente a vocalização. Nesse primeiro momento, eu só quero que você entenda que esses pontos acima e embaixo, eles são os sinais massoréticos, que indicam as vogais. Já aprender isso no devido tempo, tá certo? Então, quando falamos de massoretas, ou sinais massoréticos, é isso, tá? Vamos lá. O estudo do texto massorético é de extrema importância para entender o Antigo Testamento. Aí eu coloquei aí duas razões, né? Primeiro, preservação da autenticidade. O texto massorético é a forma mais antiga e completa do texto hebraico do Antigo Testamento que temos hoje. Sua preservação cuidadosa ao longo dos séculos garante a autenticidade e a fidelidade ao texto original, fornecendo a base sólida para o estudo e a interpretação das Escrituras. Só um instante, calma aí. Aqui, ó, isso aqui eu tenho, é a Bíblia em hebraico. Deixa eu aumentar aqui a visualização. Eu até mostrei num daqueles vídeos introdutórios. Ó, isso aqui é a Bíblia em hebraico, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o texto, né, em hebraico, tenho as consoantes e os sinais massoréticos. Vocês estão vendo aí um monte de pontinho, tracinho? Esses são os sinais massoréticos. Isso aqui é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Nós não temos os textos originais, mas nós temos cópias bem preservadas desses textos originais, tanto em grego como em hebraico, certo? Então, quando você ouve alguém falar, porque no texto original é assim, não é o texto original, na língua original, né? Mas, a gente vai ver isso numa outra matéria, vai depender muito do conjunto de cópias que você tem. Porque alguns conjuntos de cópias em hebraico, às vezes, trazem uma versão do texto. Alguns outros conjuntos de texto em grego trazem outras versões do texto. E, Ricardo, isso não fere a autenticidade da Bíblia de maneira nenhuma. Nenhuma dessas cópias ou variantes determinam questões doutrinárias, né, ou negam questões doutrinárias soberanas. Como, por exemplo, Deus é o criador de todas as coisas, né? Deus é o criador do mundo, Deus é onipotente. Então, em relação ao Antigo Testamento, não há nenhum problema. Agora, há em relação a uma ou outra passagem, né? Por exemplo, nós temos duas histórias da criação do mundo. Nós temos textos que dizem que Moisés viu a face de Deus, outros que dizem que Moisés não viu a face de Deus. Isso não interfere muito na ideia da mensagem do texto, mas são variantes textuais, né? E que isso, de alguma forma, nos ajuda a entender um pouco essa multiplicidade de cópias. Porque, lembrando, antigamente não tinha Xerox. Então, alguém ia lá, copiava, né, e tal. Não tinha luz elétrica. Então, estava lá o cara com uma vela, né, muito mal feita, num ambiente não muito bom, copiando isso em couro, em pergaminho, em papiro, né? E copiava, aí passava para um outro lugar, e o outro ia lá e copiava, ia lá e copiava. Então, nós temos cópias de cópias de cópias de cópias de cópias. O que é interessante nesse texto? Ele está aí há eu ia falar milhões de anos, mas ele está aí há mais de 2.000 anos, no mínimo, né? O judeu está no ano 5.000 e pouco, 6.000 e pouco. Sei lá, mas tem 7, 8.000, 9.000 anos e o texto está aí com a gente. Então, assim, é um texto que vem sendo preservado. Foram encontrados aí, né, um tempo atrás, no deserto, os manuscritos de Qumran,
são cópias, né, que confirmam muito do que está no texto que a gente tem, né? Não traz nada diferente, não traz nada demais. Então, são confirmações arqueológicas da preservação desse texto. Lembrando, não dos fatos históricos, né? Mas do texto em si. Por que eu digo não dos fatos históricos? Porque não dá para provar a ideia que o dilúvio foi mundial, mas dá para provar que houve histórias sobre o dilúvio, tanto na Bíblia como fora da Bíblia. Então, isso a gente tem preservado. Então, a ideia é essa, tá certo? Então, esse texto que nós temos hoje é um texto que foi preservado aí ao longo de anos. E a gente tem acesso a esse material. Deixa eu mostrar um outro material aqui. Calma aí. Eu já até mostrei para alguns que ajuda. Calma aí. Esse outro material aqui, ó, o Antigo Testamento interlinear, Isso é né? bom. Isso é bom. Ele, alguns aí tem, né? Acho que o Jair até tem, né? Eu não tenho tudo, não, mas é uma coleção, né? São 5, por enquanto. Eu tenho 3 só. Sou pobre. Aqui, ó. Você tem ele em português, em hebraico e em português. Essa tradução em português aqui, ela é literal. Ela não tem nenhum tipo de interpretação, certo? Então, para a gente é legal, porque aí você tem acesso ao texto e aí você pode, né, colocar as conotações que você acha importante, necessária, dentro do contexto para poder trabalhar, né? Então, é um material que vale a pena a gente... Quem quiser e puder, né, ter acesso, vale a pena. Daqui a pouco eu vou mostrar um site. Então, isso é uma tradução? Tipo isso, professor? Esse aqui é uma tradução literal, sem interpretações, entendeu? Sem nenhum tipo de influência, né, digamos assim. É do hebraico direto para o português. Aí, do lado, tem as interpretações, entendeu? Então, você consegue abrir o texto e ver o significado da palavra do hebraico. Então, é uma ajuda. É isso, entendeu? Ah, tá. Deu para entender? Então, isso seria recomendado ter, né? Mas daqui a pouco eu vou mostrar um site em que você consegue ter acesso a isso, de graça. Entendeu? A ideia porque só um desse aqui está R$250. São 5. Então, né? Dá para comprar usado na estante virtual, mas mesmo assim ele não é baratinho, não. Não é um material barato. E, infelizmente, o material de teologia não é um material barato, né? Porque é pouco acesso, né? Pouca gente compra, então acaba ficando muito caro. Mas daqui a pouco eu vou mostrar o site. Sim? Pode falar, João. Então é uma coleção, né? É uma coleção. Esse aqui, ó, esse que eu mostrei para vocês, vai de... Cadê? Esse aqui é o Pentateuco. Gênesis. Antigo. Esse aqui é o Pentateuco. Tem um outro ali que é Gênesis. Aí o outro... Não, o outro ali é Gênesis, ó. O outro ali são os profetas. Aí tem os profetas menores. Aí tem os escritos, né? Aí vai... eu acho que ao todo vão ser 7 coleções. Eu acho que 7 livros. Por enquanto só tem 5, entendeu? Mas eu vou mostrar um site aqui que você consegue acessar isso aqui de graça. Algo parecido. O site tem que dominar o inglês. O site só não é melhor porque tem que dominar o inglês. Calma, irmão. É só botar para traduzir no Google. Você que é... Ai, meu Deus, já está muito difícil Você isso. que é o pessoal é só para os jovens, cara, isso. Fica calmo. Fica calma, Jomara. Ele é burro, ele não sabe, não. Me dá uma dica, Jomara. Vamos lá. Jair, teu ventilador. Jair tá com o ventilador ligado aí, porque tá fazendo um barulho aí. Não, sou eu, por quê? Agora parou.
Não, agora parou o barulho, tava mó Ah, barulho. eu já ia falando. Era até o ventilador, né? Meu Deus. Vamos lá. Outra questão, né? Falamos aí da preservação. Outra questão importante: compreensão linguística e cultural. O estudo do texto maçorético ajuda a compreender a língua hebraica antiga e a cultura dos antigos israelitas, através da análise gramatical, sintática e vocabular do texto. Podemos obter insights. Ó, tá acabando aí o tempo. Aí daqui a pouco a gente entra na segunda etapa. Nós podemos obter insights valiosos sobre a mentalidade, a cosmovisão e as práticas religiosas do povo de Israel na época em que esses textos foram escritos. Um exemplo, Josué 10:13. Já falei isso em alguns outros momentos. Josué 10:13, o texto em português está dizendo que o sol parou. Todo mundo sabe que o sol não parou. Só que o texto em hebraico não diz apenas que o sol parou, diz que o sol diminuiu a sua intensidade. Contudo, o escritor em hebraico, qual era a visão dele de mundo? Que o sol era o centro e a terra que girava. Essa visão foi mudar quando? Só na Idade Média. Então, na época em que o texto bíblico foi escrito, a visão de mundo não era a de homens e mulheres do século XXI. Era de homens e mulheres do ano 9, do ano 8, do ano 10, né, antes de Cristo, de muito tempo antes de Cristo. Então, a cosmovisão, a visão do mundo, o olhar para o mundo, era muito diferente do nosso. Até um negócio interessante, né? Eu não sei se dá para colocar aqui, deixa eu ver se dá para mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui uma. Calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui para vocês, que aí eu faço um negócio aqui para mostrar como era a ideia do mundo naquela época. Eu acho que vai ajudar. Calma aí. Ó. Aqui, ó. Dá para ver aí o desenho aí? Não, ainda não. Não, agora sim, você está desenhando. Então tá, deixa eu desenhar aqui, calma aí. Ó. Vou desenhar aqui, ó. Quando a gente fala de mundo, naquela época era o seguinte. Isso aqui é o mar. Abaixo, desculpa, isso aqui era a terra. Abaixo da terra tinha uns pilares, colunas. Abaixo dessa terra, você tinha um mar. Acima dessa terra, você tinha outro mar. E aqui em cima, onde ficam os pássaros, eu tenho um primeiro céu. Acima dos primeiros pássaros, eu tenho o segundo céu. Depois do segundo céu, eu tenho o terceiro céu, que seria a morada de Deus. Tanto que no relato do dilúvio, o que fala? Que abriram-se as comportas do céu, porque em cima no céu eu também tenho um outro mar. Abriram-se as comportas do céu e abriram-se as comportas da terra. Então, na cosmovisão, na época, eu tenho águas acima da terra e embaixo da terra. E eu tenho o primeiro, o segundo e o terceiro céu. Por isso que quando a gente lê o relato do dilúvio,
A gente não é um relato de algo parecido com a nossa visão de mundo hoje. Quando Paulo, por exemplo, vai falar sobre o homem, né, que foi ao céu, né, foi lá ao terceiro céu, se em visão ou estado ele não sabe, ele vai usar a ideia do primeiro, do segundo e do terceiro céu. Por quê? Porque a cosmovisão daquela época é diferente da nossa. No caso do hebraico aqui, a gente vai entender como que era a visão de mundo do Antigo Testamento. Para a gente que é estudante, isso é importante. Por quê? Porque eu não posso falar do texto a partir da minha visão de mundo. Eu tenho que tentar entender como aquele escritor entendia o mundo, para daí eu estar falando, pegando essa mensagem e trazendo para hoje. E aí está contextualizando de maneira adequada. E quando eu começo a ler, né, o texto na língua original, não é apenas pegar uma palavra e traduzir, mas é entrar na cultura, na maneira de pensar. Lembre-se, quem já fez inglês, francês aí, sabe que você, quando começa a estudar um outro idioma, o mais difícil é pensar como um falante natural. Esse é o grande desafio, né? Você tem que pensar como aquela pessoa falaria em inglês. Por exemplo, no português a gente coloca o substantivo e o adjetivo. No inglês eu primeiro coloco o adjetivo, depois vem o substantivo. Então eu tenho que pensar em inglês para poder falar em inglês. Para poder traduzir, para poder interpretar um texto em hebraico, eu tenho que pensar em hebraico. Eu tenho que ter uma visão do hebraico. Ricardo, como é que eu faço isso? Livros, comentários, material que a gente vai passando, isso tudo vai nos ajudando a tentar entrar nessa mentalidade. Ricardo, eu não consigo decorar isso. Você não precisa decorar, você precisa saber onde pesquisar. Um grande desafio nosso, hoje principalmente, é ter material de pesquisa. E, gente, a internet é uma mãe para isso. Quem dera na época que eu estivesse no seminário tivesse internet. Não tinha. Hoje, nós temos um mundo na palma da mão, né, com o celular. Então, sabendo onde pesquisar, a gente não tem como falar besteira no texto bíblico. Então, entender o texto hebraico é não apenas entender a gramática, mas é também entender a cultura. Isso para a gente é muito importante. Principalmente porque a gente vai estar falando de um texto, né? E as pessoas vão estar seguindo nossas orientações, seguindo nossas falas, e a gente precisa realmente saber do que está falando, né? Está acabando o nosso tempo aí? Vamos sair desse link e volta no mesmo link, tá certo? No mesmo link a gente recomeça aí. Vamos lá, mesmo link, hein? Eu vou derrubar todo mundo e volto ao mesmo link.